boa tarde. Queria agradecer também, né, o convite do deputado Márcio, né, a presença de todos aí na mesa. É uma grande alegria estar aqui, né, para tratar desse tema, ter a oportunidade de compartilhar um pouco dos estudos que a gente tem feito, que eu tenho feito sobre esse tema, né, falando dos números, né, a polêmica dos números, e também um pouquinho sobre a questão dos abortos forçados, que é algo ainda pouco conhecido, embora já tenha muitos dados, pesquisas sobre esse assunto. Basicamente, o intuito, eu vou tentar resumir esse último livro que eu publiquei, que se chama Números Abortados, a manipulação das estimativas de abortos no mundo, mas, claro, situando dentro do contexto que estamos tratando e, né, acompanhando, que é a questão da DPF 442. Hoje de manhã, né, o doutor Henrique, ele falou muito bem, né, em detalhes sobre diversas fragilidades do ponto de vista jurídico, antropológico, né, da ADPF 442, né, aprendemos bastante sobre essa questão, de certa forma trazendo assim um dos pilares, né, ele colocou rachaduras imensas nesse pilar da ADPF 442, que é a defesa jurídica e antropológica e filosófica dela. O outro pilar que a narrativa da defesa do direito ao aborto possui, e que está bem claro na DPF 442 e no debate jurídico hoje no Brasil, é a questão dos números, né, que se coloca como sendo um problema de saúde pública e uma série de argumentos. Vou citar aqui que ele deu detalhes, né, sobre o habeas corpus da clínica de Duque de Caxias, né, o habeas corpus de 2016, de número 124.306, em que foi dado, de certa forma, a primeira apresentação dessa tese para a liberação do aborto no Brasil, né, em que o ministro Barroso defendeu ali, né, que o aborto não deveria ser considerado crime até 12 semanas, e trouxe uma série de argumentos, né, como ele falou, de ordem jurídica e filosófica, que ele refutou vários, e também de ordem de estudos na área da saúde pública, né. Em um dado momento, o habeas corpus falava, né, que a tipificação penal viola o princípio da proporcionalidade por motivos que se cumulam. O primeiro motivo que ele apresenta, né, a criminalização do aborto constitui medida duvidosa, ela constitui medida de duvidosa adequação para proteger o bem jurídico que pretende tutelar, que é o nascituro. Ou seja, ele diz que a lei ela é incapaz de proteger bem o nascituro, né? Porque, claro, ele também, tanto nesse habeas corpus quanto na ADPF, né, se aceita que existe um bem jurídico que é o nascituro. Então, né, eles reconhecem um valor, porém reconhecem que é um valor menor, como o doutor Henrique explicou, é um valor menor, é um direito menor do que o da mãe, inferior ao da mãe. Então, ele diz que, além de ser inferior, que é a tese jurídica ali, vamos dizer assim, ele fala que a lei é incapaz de proteger o nascituro. Por quê? Por não produzir impacto relevante sobre os números de abortos praticados, né? E aí entra, então, a importância de se entender as estatísticas de aborto. Outras frases que são apresentadas, tanto nesse debate jurídico, seriam oficiais, quanto no debate público, né, é dizer que o status legal do aborto não influencia sua prática ou sua incidência. Mais um pouco, extrapolando um pouco mais aí o bom senso, fala-se que, né, a criminalização do aborto não diminui a prática. Criminalizar o aborto não evita abortos. Ou até que legalizar diminui, né? O que é algo muito, né, irracional, parece, né? E aí, da onde saem esses números, né? Talvez muitos devem ter visto as manchetes, né? Saiu uma manchete anos atrás no Globo, dizendo que criminalizar o aborto não diminui a prática, diz a advogada em defesa da legalização. É a própria advogada que fez, né, uma das coautoras da DPF. Outra manchete do G1 dizia: número de abortos cai no mundo puxado por países com legalização, países desenvolvidos com legalização. Mas o que está por trás desses números? É o que eu explico em detalhes aqui, né? E vou trazer para vocês aqui de uma forma bem sintética, mas mais completa possível, né? E o próprio habeas corpus, citado já, ele nos traz a citação, para quem quiser ir na fonte, né? Ele fala, ó, recente estudo do Guttmacher Institute e da Organização Mundial da Saúde demonstra que a criminalização não produz impacto relevante sobre o número de abortos. Ao contrário, enquanto a taxa anual de abortos em países onde o procedimento pode ser realizado legalmente
é de 34 para cada 1.000 mulheres em idade reprodutiva. Nos países em que o aborto é criminalizado, a taxa é de 37 para cada 1.000 mulheres. E aí tem a referência com o estudo científico, e se é ciência, você pode confiar, não é assim? Né? Não questione a ciência, que é pecado. Aí ele fala que estima-se 56 milhões de abortos voluntários no mundo e tudo mais, citando esses estudos. Mas será que os ministros, os legisladores, as pessoas que têm o poder de decidir sobre isso, estão cientes do que dizem esses estudos? Eu creio que não. Né? E aí, vamos dar até essa benevolência, né? De fato, creio que não, e isso pode atenuar um pouco a culpa, né? Da parte deles. Mas eu fiz o trabalho de tentar entender esses estudos, né, nos últimos anos. O estudo principal hoje do Instituto Guttmacher, como foi citado no habeas corpus, é o estudo chamado Abortion Worldwide 2017. São pesquisadores desse instituto, né, que vale citar, o Instituto Guttmacher, ele foi fundado dentro da maior clínica de abortos do mundo, como se fosse o Instituto Coca-Cola, né, fundado pela Coca-Cola. E além de fundado pela maior clínica de abortos, ele era uma divisão de pesquisa da clínica, né, ele, depois de um tempo, por conta de críticas, né, já que ele falava tão bem do aborto, começaram a criticar, mas isso é a empresa falando bem do serviço que presta, né? Então, ele foi separado juridicamente, né, criaram um CNPJ, vamos dizer assim, CNPJ novo, né, então o Instituto Guttmacher passou, há algumas décadas atrás, a ser uma instituição autônoma, né? Recebe aí financiamento de fundações internacionais para se manter e tudo mais, e faz pesquisas. O Instituto não tem áreas de neutralidade, ele fala claramente que a sua missão é advogar pelo direito ao aborto, para que ele seja sempre acessível no mundo inteiro, e por isso faz pesquisas na área de saúde reprodutiva, etc. Esse instituto, né, que leva o nome de Alan Guttmacher, vale citar, Alan Guttmacher, ele foi presidente da maior clínica de abortos do mundo, a Planned Parenthood, né? Ele teve sua gestão lá também. E foi membro da Sociedade Americana de Eugenia. Se você colocar qualquer Google, você acha já a história dele. Né? Depois a eugenia passou a ser algo que não se pode muito falar, né? E sumiu a Sociedade Americana. E a vida segue, mas o nome continua. Né? Acho que era de bom tom modificar o nome do Instituto. Pois bem, para não dizer que eu estou fazendo acusações ad hominem, vamos aos dados do estudo. Como foi citado ali pelo habeas corpus, né? Vamos sintetizar aqui, né? Porque é muito número, né? Tá, não, agora não. Dos slides é para depois. Que vai ficar mais complicado um pouco os números. Aí vai precisar o slide. Era 37 abortos onde é legalizado, né? 37 para cada 1.000. Esquece o 1.000. 37 contra 34 onde é legalizado contra 37 onde é crime. Né? Vocês podem fazer um cálculo rápido aí, né? Deu 10% aí aproximado de diferença. Então, onde é legalizado, segundo esse dado, aborta-se numa incidência 10% menor. Né? É muita diferença, mas é estranho. É legalizado, tem muitas clínicas, né? E abortam mais do que aqui, que é perigoso, né? Que gera risco de vida, gera risco de problemas legais. Isso já é muito estranho. Vale citar, né, que esse estudo, ele ele tem uma metodologia de estimativa de aborto clandestino, é um dos pilares dele, e é justamente a estimativa que projeta 850 mil abortos aqui no Brasil. Né? Então, por aí vocês já matam o furo do estudo. Né? O que diz a outra pesquisa, pro-choice, também, pró-legalização, que é a PNA 2016, 500 mil abortos, ou seja, 40% menos do que o outro estudo. São dois estudos de pesquisadores pro-choice. Se a diferença global é 10% e os estudos aqui têm uma discrepância de 40%, você já vai entender que os estudos são contraditórios entre si, entre os pesquisadores que defendem o aborto. Mas vamos fazer uma análise mais completa para não dizer que estamos sendo levianos. Né? Então, esses estudos eles foram comparados. Os pilares são estimativa de abortos clandestinos, para todo lugar que for clandestino, como o Brasil, né, a Argentina, até pouco tempo atrás, todos os países onde é crime o aborto, faz a estimativa acadêmica. E nos países que está legalizado, pega relatórios oficiais. Isso de maneira geral, essa é a estrutura do estudo. Tá? Então, são dois pilares. Se você errar de um lado, a conta muda. Né? E o que nós vemos já, né, antecipando a questão, onde é estimado,
eles tendem a superestimar, estão inflados. E onde está legalizado, os abortos legais, né, são relatórios que estão, algumas vezes, subnotificados. Podemos pegar, por exemplo, o caso do Canadá, para dar alguns exemplos. O Canadá legalizou o aborto em 69, 70, né, 1969, 1970, e teve uma alta vertiginosa de abortos quando você olha o primeiro ano ou o último ano. Isso é evidente, não há dúvidas. Mas entidades pró-legalização, pró-direito ao aborto, lá no Canadá, reconhecem que eles têm um grande problema de subnotificação. Por exemplo, o estado de Ontário, um estado inteiro, não fornece dados de aborto. Então, você tem o país menos um estado, assim, um estado inteiro não fornecendo. Depois você tem, de uma maneira geral, os registros, né, porque vem por sistema, com 40% completos. Você imagina, vem os números de aborto, aconteceu lá, vou pegar um ano aqui, 94 mil abortos aconteceu no ano. Mas os registros não estão completos, eles falam os números, mas não falam alguns detalhes. Que detalhes seriam esses? A idade gestacional. Poxa, como é que você vai ter uma lei até 12 semanas, até 30 semanas, se as clínicas, algumas nem fornecem os números, e as que fornecem a idade gestacional? Então, cai por terra já também uma série de argumentos. Porque nós precisamos legalizar para gerir o problema de saúde pública. Vai gerir como? O Canadá, um país muito mais desenvolvido que o Brasil, em termos tecnológicos e econômicos, há décadas com o aborto legalizado, permanece com o problema de subnotificação e registros incompletos. Austrália, são 8 estados, o país é dividido em 8 estados, somente um fornece relatório oficial de abortos legais. O aborto foi legalizado também há décadas. Países envolvidos, os mais envolvidos do mundo, né? Por que 7 dos 8 estados não fornecem relatório oficial? E aí, como é que é? Aqui, a Austrália é uma exceção porque é o mais esdrúxulo de todos. E aí eles pegam esse relatório desse estado e os outros eles fazem uma estimativa acadêmica, igual fazem aqui para os abortos clandestinos. Né? Então, é a chutometria ali, né? Ali, vamos pegar outro exemplo, país de Gales e Inglaterra, eles divulgam resultados juntos. Ali eles dizem que tem uma consistência um pouco maior, mas eu já vi também ativistas do direito ao aborto reconhecendo que há limitações e que eles não conseguem ter certeza de que esses relatórios são a totalidade dos abortos. Então, pode ter abortos fora do sistema, fora do relatório. Então, como dizer, né, como comparar números se você tem subnotificação em países tão desenvolvidos com aborto legalizado há 30, 40 anos? E aí vamos pegar um exemplo aqui da França. A França é interessante porque no texto da ADPF 442, o PSOL fala de maneira geral, como a gente já falou, que essa questão do status legal não influenciar muito a incidência, ele fala bem mais timidamente. Confesso que eles foram mais prudentes do que a média, mas eles citam um país, eles falam, por exemplo, na França, os abortos, quando foi legalizado, era 19, até eu lembro bem o número, 19 para cada 1.000 mulheres. E agora, 14 para cada 1.000. Então, reduziu o número de abortos após a legalização. Aí eu fui olhar as estatísticas da França, né? Tem 3 metodologias para estimar abortos na França, por causa da subnotificação. 2 dessas metodologias mostram um aumento inequívoco, né? Um gráfico que começa na legalização, termina hoje mais alta ali, a reta, não tem dúvida. Mas tem uma metodologia que mostra essa tal redução. Então, eles escolheram a metodologia que traz reduções. Não estou dizendo que eles escolheram errado, mas é muito arbitrário você fazer uma afirmação, sendo que não se sabe. Esse estudo é de 2007, e ele analisa a estatística de 1976 a 2002, e ele é categórico, é um estudo bem exaustivo, um estudo mais longo do que o normal nos estudos científicos, e ele fala, não tem como saber exatamente o número de abortos que acontece na França. Existem essas metodologias, e aí ele faz uma série de ponderações. Essa aqui é boa por isso, essa aqui tem tais limitações e tal. Fato é, né, que não se pode negar isso. Eu acredito que está muito, assim, os debates na audiência pública no STF, que teve em 2018, eu achei que ficou muito precária essa questão. Porque trataram de números sem conhecer tantos detalhes sobre os números. Né? E aí como é que você vai dizer, joga número para cima, um número contra o outro, e você não sabe a fragilidade que ele tem. Né? E aí, para fazer um complemento, né? A França, quando você olha a taxa de fecundidade, claro que está em queda quase que no último século,
Mas, justamente nos anos após a legalização, a queda é muito mais drástica, né? Muito mais acentuada. Então, mostrando que, com certeza, aumentou o número de abortos. Tá? No livro Números Abortados, eu faço mais exaustivamente essa análise com 20 países. E esses 20 países, eles... alguém pode dizer assim, mas o aborto está legalizado em muitos outros países. Você deve ter escolhido só os que aumentou o número de abortos. Olha, eu escolhi países que têm dados mais disponíveis, realmente foi uma escolha aleatória, mas a população deles, somada, são alguns bilhões de pessoas. A gente fez um cálculo aproximado, aproximadamente 70%, ou quase 80%, das pessoas que vivem sob países com aborto legalizado. Então, mesmo que se todos os outros países que eu não fiz o levantamento dissessem o contrário, matematicamente seria impossível você ter uma redução de abortos. Né? E aqui eu comparo, claro, o primeiro ano da legalização com o último ano. Portanto, é um método limitado que tende a ter um viés mais favorável ao discurso a favor do aborto do que o discurso contrário ao aborto. Né? Porque eu só estou usando os dados oficiais deles, que se tem subnotificação, vai ter... Né? E não estou comparando também a incidência antes da legalização, que provavelmente é menor, né? Até porque a taxa de fecundidade reduz. Vou passar o slide, porque eu vou passar para a segunda parte. Então, nós vimos a primeira parte, né? Eu mostrei aqui uma série de exemplos de países que legalizaram o aborto e tem subnotificação. Lembremos que, né, para que eles fizessem aquela afirmação de que a incidência do aborto não é afetada pela lei, ou que a lei é ineficaz para evitar abortos, você tem os dois pilares. Né? De um lado, os números oficiais, onde é legalizado, e do outro lado, as então, nós vimos que os dados oficiais de onde foi legalizado são subnotificados. Portanto, aí a equação já fica em xeque. Eles podem colocar isso. Então, vamos ver a estimativa de abortos. Né? O outro pilar são as estimativas de aborto. Muitos aqui já devem conhecer, né? As estimativas de aborto, elas funcionam normalmente com fórmulas como essa. Essa aqui é a fórmula que é usada no Brasil. Tá? O próprio Instituto Guttmacher que criou essa metodologia, e eles pegam as internações hospitalares e multiplicam por esses numerozinhos mágicos. Né? Que seria o quê? O número 5, né, seria a taxa de complicações pós-aborto. Né? Eles consideram que cada 5 mulheres que aborta clandestinamente, uma vai para o hospital. Como eles só têm o número do hospital, eles fazem a conta inversa. Né? Então, multiplica-se por 5. O outro número, 1,125, ele quer adicionar 12,5% de subnotificação por erros de registros hospitalares, que é um estudo que eles fizeram na década de 80 e fizeram essa estimativa. Diante de tantas discrepâncias, isso aí é café pequeno, como disse. E o último fator ali, 0,75, né, é a ideia de que 25% de todos os casos de internações sejam por abortos espontâneos e 75% seja por abortos provocados. Então, a pergunta que precisaria ser respondida e compreendida para falar sobre números de aborto, problemas de saúde pública e tudo mais, é de onde vêm esses números. E aí eu explico. Aqui, com muitos detalhes, e hoje vou aqui resumi-los para facilitar a leitura depois. Bom, as internações hospitalares é o DataSUS. O DataSUS, ele vem melhorando muito, né, e ele é um sistema orçamentário. Né? Então, se os hospitais começam a não registrar para curetagem, né, que é um procedimento relativamente caro, tem anestesia e tudo mais, né, ele vai impactar o orçamento. Então, há, sim, um grande interesse e esforço de fazer ele ser bem fidedigno. Né? Não posso dizer que alguém não faça sem registrar, pode acontecer, mas ele é muito fidedigno. Agora, vamos ver aqui primeiro o número de internações. Né? Até engraçado aqui, teve um estudo em 2016, eu acho, aqui no Brasil, que atualizou a estimativa de abortos. E aí eles esqueceram de tirar o número de abortos, razões médicas ali. Então, eles ainda deram uma inflada em 1.600 abortos na base, que depois multiplica por 5, então já era uma discrepância maior. Mas em termos internacionais, os estudos internacionais, eles estão todos baseados no estudo publicado em 1994, bem novo, né? Que fez uma estimativa de abortos no Brasil com essa fórmula matemática, tá? De 1994. Então, vamos aos fatores. O primeiro fator, 5, é essa ideia da
taxa de complicações, e o segundo, o mais problemático, é esse 0,75. Para chegar a concluir que 25% das internações são por aborto espontâneo, eles pegaram alguns estudos. O primeiro deles foi Harlap, Shiono e Hamsham. Anotem esse nome, bonito, fácil, né? A pesquisa publicada em 1980, tá, bem nova, né, para usar hoje, que analisou mulheres que tomavam pílula, e aí eles queriam ver se a pílula influenciava no aborto espontâneo quando a pílula falha. Um grupo pequeno de mulheres na Califórnia, então com dados coletados no final da década de 70. E eles concluíram que a incidência de aborto espontâneo ali, não foi nem os pesquisadores, foram os pesquisadores do Guttmacher que pegaram esses dados e viram, essa incidência de aborto espontâneo, ela é mais ou menos 3,25% das internações. E aí fizeram uma correlação com os dados daqui do Brasil e da América Latina. Então coincidiu com 25% das internações. É porque ele tem uma correlação do número de abortos espontâneos com os nascimentos. Um cálculo muito escabroso, e foi o primeiro parâmetro. A primeira parâmetro a se ponderar. Depois eles fizeram algumas pesquisas aqui na América Latina, em 93 e 96, e viram que 34% das internações era aborto espontâneo. Mas por que eles consideram 25, né? Acharam 35. Mas depois eles somaram a opiniões de médicos, que eles selecionaram, talvez por um método muito bom, que diziam que os médicos acreditavam que os abortos espontâneos correspondem a 5% ou até 15% das internações. De todos esses 4 parâmetros, eles fizeram a salada e tomaram a decisão de usar 25%. Eu não estou brincando, eu li e reli várias vezes a metodologia para compreender se eu não tenho. Eu achei que eu devo ser burro, eu não devo estar entendendo. Os caras fizeram isso. Pegaram 4 parâmetros, um estudo da Califórnia da década de 70, 2 estudos da década de 80 e 90, aqui um da Colômbia, outro da Venezuela, uns países aqui da América Latina, mais opinião de médico. Ao invés de, podia fazer uma média deles, né, acho que seria mais honroso, eles falaram, não, joga 25. Joga 25 porque não é nem 15, nem 34, joga 25. Pelo feeling do pesquisador. A pior evidência científica jamais, eu nunca vi uma coisa tão ridícula. Tá? Pesquisas usadas pela OMS, isso, gente, OMS, para falar de aborto. Tá? E por isso o nome do livro, né? Números abortados. Eles abortaram as próprias pesquisas deles. Né? Minha pesquisa, minhas regras. É assim a lógica deles. Eles fizeram uma pesquisa lá na Colômbia que dizia que era 34% espontâneo. Acharam que era muito. Não, bota 25. A pesquisa deles não serviu. Antes tivesse botado 34, ia inflar menos os números. Tá? Pode passar o próximo slide. Não, volta. Era aquele lá mesmo. Aí o outro fator é o fator 5. Né? Rapidamente, para concluir ele, o próprio estudo do PNA 2016, né, isso vários pesquisadores pró-vida já chamaram a atenção, a Isabela Mantovani e a doutora Elizabeth Kipman já trouxeram isso, né, que e está citado na DPF, que a PNA 2016, Pesquisa Nacional do Aborto, verificou que metade das mulheres, grosso modo metade, é um pouco menos da metade das mulheres que faz o aborto precisa ser internada. Então, como é que você vai falar de usar um fator 5? O fator 5 seria 5 mulheres abortou, uma foi internada. A pesquisa de 2016, PNA 2016, falou que 2 abortou, uma foi internada. Então, você poderia usar essa pesquisa para fazer o fator. Né? E aí o fator não seria 5, seria 2. Na verdade, seria 1,8, né? Porque era 55 mulheres internadas para cada 100 pesquisadas. Então, daria 1,8. Então, o exercício que eu faço também nesse número, né, para tentar mensurar o tamanho da superestimativa de abortos, é trocar esses fatores. Eu troco o 5 por 2, ou por 1,80, e também modifico o percentual de aborto espontâneo, porque está claramente equivocado. E aí a estimativa de abortos, claro, ao invés de 850 mil, vai cair para 150, 120, ou até menos de 100. Tá? Imagine o impacto que isso daria nas pesquisas internacionais. Né? Tem um pesquisador chamado Elard Koch, que ele é um epidemiologista chileno, que ele fez uma pesquisa em vários países da América Latina, e ele também fez um método de estimação de aborto clandestino, para tentar corrigir os dados do Guttmacher, e ele também estimou que o Instituto Guttmacher está superestimando de 10 a 20 vezes os números de abortos em vários países onde é crime. Tá? Então, lembrem
que a premissa no início da apresentação, eu falei, né, dava 10% de diferença. Em alguns estudos dá 20%. Onde é crime, aborta-se 20% mais onde é legalizado. Esse seria o estudo dos defensores da legalização. Tá? Onde é legalizado está subnotificado e onde é crime está superestimado, talvez em 10 vezes. Agora pode passar o próximo slide. Vamos ver então a prova real. Será que eu estou doido com os meus números? O que aconteceu na Argentina? Antes de legalizar o aborto, por essa metodologia, eles falavam que acontecia 446 mil abortos clandestinos. 11 meses após a legalização, o primeiro relatório mostrou 32 mil abortos e já tinha 1.243 unidades de saúde entre aspas, né? Você imagina, deu 14 vezes menos, né? 14 vezes menos aborto do que a estimativa, mesmo você tendo, num país relativamente pequeno, 1.243 clínicas fornecendo serviço. É óbvio que nunca existiu 446 mil abortos e provavelmente existia menos do que 30 mil abortos ao ano. E isso, como eu falei, estudo científico, gente, usado pela OMS, e estão aí embasando as discussões sobre o aborto para dizer que a lei é ineficaz para proteger o bem jurídico, né, que se propõe. Tá? Esse caso da Argentina é interessante porque, talvez o deputado Márcio tenha visto, eu publiquei uns anos atrás, a Dorali deve ter visto também, eu publiquei uma estimativa de abortos da Argentina. Fui bem pretencioso e pensei, bom, já que eu estou com tantos números na mão, e não tinha legalizado ainda, e eu publiquei. A minha estimativa, corrigindo os fatores com base nessas críticas, eu projetei 25 mil abortos. Na hora eu fiquei com medo de publicar, eu pensei, eu vou passar vergonha, né? Os caras estão, a OMS diz que é 446 mil. Eu estou pesquisando aqui, no fundo de quintal, e fiz um cálculo de 20 e poucos mil abortos clandestinos na Argentina. Quando saiu o primeiro relatório, eu vi que eu estava certo. Provavelmente, não que eu esteja certo, porque é clandestino, não tem como saber, mas é o mais provável que fosse na casa dos 20 mil. Porque com 1.200 clínicas de aborto seguro, né, foi para 32 mil, é óbvio que tinha menos abortos. A própria taxa de fecundidade comprova também que 32 mil é mais do que acontecia antes. Pode passar o próximo. Aqui é um outro caso de prova real. A mesma metodologia, pessoal. É importante ter bem claro isso. É a mesma fórmula. No México e na Argentina, eles só mudaram o fator 5, que aqui no Brasil é 5. Eles mudaram para 6 na Argentina. E acho que lá no México é 4,5. E eles estimaram no México. Isso aqui é o print do estudo do Instituto Guttmacher, que falou, em 2008, que no ano de 2006... na cidade do México deveria acontecer, pelo esse método, 137 mil a 190 mil abortos clandestinos. O que aconteceu quando legalizou o aborto no estado do México? Pode passar o próximo slide. Aconteceu 10 mil abortos no primeiro ano completo. Eles diziam que era 130 mil a 190 mil abortos clandestinos. Primeiro ano com aborto legal, 10 mil abortos legais. Também com a clínica Mary Stopes International, que é um dos maiores players do mundo também, junto com a Planned Parenthood, instalada lá, e foi legalizado numa região pequena, cidade do México, né, um distrito federal. Não pode nem dizer que, porque tem comunidades rurais, distantes, que não conseguem acessar as clínicas e estão fazendo aborto clandestino ao mesmo tempo. Não. E se você olha a taxa de fecundidade, ela também bate, porque houve uma acentuação. Então, 10 mil abortos provavelmente era menos do que acontecia antes, por lógica e também por dados. E esse estudo do México, assim como da Argentina, são as fontes dos dados que estão entrando no somatório para concluir aquilo ali que estava escrito na DPF 442 ou no habeas corpus, e todas as falas que se tratavam de números de aborto mundiais na audiência pública de 2008, que é subsídios para o julgamento. Pode passar o próximo? Eu me dei o trabalho de conferir, foram algumas dezenas de estudos, para garantir que eu tinha que ter a certeza que esse método que eu estou criticando está sendo usado em todos os lugares do mundo, correto? Senão eu poderia ser leviano. Eu fui conferir. Na América Latina, 100% de certeza. Na África e na Ásia, eu lhe dou 99% de certeza, porque são muitos países que a gente não conhece, né? Mas eu levantei dezenas de estudos
Todos os países grandes da Ásia, da África, que têm aborto como crime, estão sendo usados com a mesma metodologia do Instituto Guttmacher, salvo uma ou outra exceção, que é a adaptação dela, né, ou pequenas derivações e variações, mas assim, de modo geral, é predominante o uso do mesmo método para estimar no mundo inteiro. Só na América Latina, eu fiz esse cálculo rápido, né, as estimativas de aborto desses pesquisadores internacionais, que são a referência para a OMS, já era 4,3 milhões de abortos clandestinos apurados, né, e que estão nesse quadro geral de abortos do mundo, que conclui que onde é crime, tem mais abortos. Você veja a gravidade disso, em termos legais, porque está subsidiando debates legislativos e judiciais, em termos científicos, porque está, a meu ver, assim, rasgando a credibilidade das revistas científicas. Entra aí a revista The Lancet, famosa na área médica. Muitos medicamentos que a gente toma, ou procedimentos médicos, é porque o médico pesquisou na The Lancet, que publica isso também. Você vai ter mais medo de ir no médico agora? Às vezes, quando eu prefiro não pensar nisso. Que nível de evidência científica nós temos hoje? É um debate que extrapola, inclusive, a questão legal, né? Então, assim, esses dois pilares, eu quero que fique bem claro, né? O pilar, são os dois pilares que sustentam esse castelo. Número de abortos legais, subnotificados, como nós vimos vários casos, e número de abortos clandestinos, superestimados, em talvez 10 vezes, talvez 5 vezes. Tem outros casos, né? Uruguai falava-se de 30 mil abortos ano clandestinamente. Legalizou, primeiro ano acho que era 8, 9 mil, 7 mil. Então, nunca houve 30 mil, óbvio. É porque usavam métodos de superestimativa. E às vezes eles têm a cara de pau de dizer, tá vendo, reduziu, antes era 30 mil, agora é 10. Está comparando o estudo inflado com a estatística oficial subnotificada. Bela comparação. Tá? E o que é interessante é a gente entender, né, o porquê dessa discrepância. Isso precisava, né, é bom que estamos aqui numa Assembleia Legislativa, precisa ser comunicado, porque como um juiz vai colocar em risco a credibilidade de um tribunal decidindo em números como esses, né? Porque são fundamentos da argumentação deles. Como a gente falei no início, são dois, basicamente, eu vejo de forma macro, dois fundamentos, tanto na DPF, quanto no habeas corpus, quanto nas discussões gerais da audiência pública. É a questão da proporcionalidade, do conflito de direitos, né, entre a mulher e o feto, que aí eles fazem aquela análise jurídica e filosófica, que já foi criticada pelo Dr. Henrique, e que o aborto não adianta criminalizar, porque os números, né, toda a narrativa dos números. Então, a narrativa dos números está aqui, desnuda. Pode passar para o próximo. Aí, um outro tema que eu gostaria de destacar, né, é a questão dos abortos forçados. Trouxe um breve resumo aqui, se eu gosto de tirar fotos dos slides, não está muito bonito, mas resume bem. Eu tenho o livro está à disposição, livro Abortos Forçados. É um tema que é pouco falado no Brasil. A primeira pesquisa, que está ali dizendo 58% das mulheres foram forçadas a abortar. Isso é uma pesquisa que foi feita com 987 mulheres nos Estados Unidos. A pesquisa foi publicada em 2017, é aquela primeira referência ali, da doutora Priscilla Coleman e outros pesquisadores renomados dessa área, verificou, né, com mulheres que foram em clínicas privadas nos Estados Unidos, pesquisaram elas depois, conversaram, e 58% disse que foi forçada a abortar. Mais da metade, gente. E, quando perguntaram, o aborto foi uma decisão sua, uma decisão livre, 73% disse que não. 73% não concordou que o aborto fosse uma decisão dela, de fato. Então, é aí o que eu trago de conceito, né, que nós temos provavelmente o aborto forçado explicitamente, que é aquele como o caso do goleiro Bruno. Lembra do goleiro Bruno que esquartejou a menina, lamentavelmente? O que aconteceu antes? Foi notícia também. Ele tentou forçar ela a abortar, né? Aí depois ela teve bebê, né? A relação foi, né, abusiva, até o ponto que ele cometeu esse assassinato. Então, existem muitos casos, tem outros casos também famosos que foram noticiados no Brasil. O aborto forçado é uma realidade, e os defensores da legalização do aborto não negam isso, eles às vezes evitam o assunto, ou, e por evitar, sabem pouco dele, né, provavelmente.
E é uma realidade muito frequente. E aí tem algumas pesquisas americanas, tem aquela outra pesquisa citada ali, 64% das americanas relataram aborto forçado, uma pesquisa de 2004, um pouco mais antiga, e 37% das russas também falaram que foram forçadas, pressionadas a abortar. No Brasil, não houve até hoje uma pesquisa pensada para isso, mas eu pesquisando bastante encontrei ali 3 pesquisas oficiais que acabaram capturando essa informação ao fazer pesquisas em profundidade com as mulheres, né, no sentido de que a mulher, tinha um que usava o termo motivada a abortar, né, então alguém fez algum tipo de pressão, né, e tinha uma nomenclatura que dava para ver bem claramente que o motivado a abortar era diferente de ela buscou o aborto, ela teve a iniciativa de abortar. Então, é um grau de pressão também já verificado em pesquisas brasileiras. O que deu para ver também nesse livro, nessa pesquisa, né, dos abortos forçados, que a gente publicou num livro pequeno, é que as pesquisas brasileiras, embora não tinham desenho específico para isso, elas mostram uma incidência de aborto forçado menor do que as estimativas, do que as pesquisas americanas. O que é bastante lógico. Quando se legaliza, banaliza-se o aborto, de certa forma, facilita o acesso, as pessoas vão dizer, não, é legal mesmo, você tem direito, vai lá, aborta, né? E aí tem uma fonte importante também, que é o site theunchoice.com, todo em inglês, um projeto americano que pega só depoimentos documentados, casos, decisões judiciais ou notícias comprovaram casos de mulheres forçadas a abortar. Então tem muitas vezes testemunhas, palavras delas lá, dizendo, o meu chefe dizia que eu tinha uma decisão a fazer. Depois que eu falei da gravidez na empresa, todo dia o chefe dizia, você tem uma escolha a fazer, pense na sua carreira, né? Ou o marido, ou o pai da criança, às vezes uma relação extraconjugal, ou os pais, né, vêm e fazem todo tipo de abordagem, né, direta ou um pouco indireta, para criar uma pressão sobre a mulher para que ela aborte. E aí, ainda que o aborto forçado fosse igual nas sociedades com aborto liberado e com aborto criminalizado, o que eu acho que não é, ainda que fosse igual, pelo aumento do número de abortos, né, que a legalização proporciona, dado ao mais fácil acesso ao aborto e tudo mais, nós já podemos concluir que a legalização do aborto, na verdade, não dá direito reprodutivo, ele tira o direito reprodutivo, porque ele expõe mais a mulher à pressão por abortar, né? Mas o que as pesquisas nos fazem pensar com bastante solidez é que, na verdade, tanto aumenta porque aumenta o índice de aborto, quanto porque as pessoas vão, numa incidência maior, pressionar as mulheres a abortar, dizendo, é um direito teu, é seguro, né? Antes você não podia, agora vai, aborta, né? Então, as mulheres acabam ficando mais vulneráveis com todo esse acesso e toda essa campanha, né, de ampliação do acesso ao aborto. Então, como falava no início, né, meu corpo, minhas regras. Já foi provado que não é corpo, mas também não são regras dela, porque ela é forçada a abortar. Veja que diante de tamanha crueldade nós estamos. E o tamanho do conjunto de falácias e manipulações que a gente enfrenta, né? E aí, como o deputado colocou muito bem, né, que nós não estamos diante de um diálogo, né, de uma busca pela ciência, nós estamos diante, de fato, de uma ideologia, de um projeto ideológico e político que quer colocar a sua agenda de maneira, sem dialogar, né, e por isso, talvez explique, né, tantas e tantas manipulações, dados controversos, né, quando que para advogar um direito legítimo é necessário tantas artimanhas retóricas, números fabricados, né? Imagina, você vê a história do Instituto Guttmacher e a fragilidade das pesquisas que eles produzem para defender o aborto. Se alguém me falar que eu sou teórico da conspiração, vou dizer que é teórico da coincidência, né? É muita coincidência um instituto que saiu de dentro da clínica fazer pesquisas com uma qualidade tão baixa que produzem resultados tão convenientes para a clínica. É muita coincidência. Mas é fato que no Brasil pouco se sabe disso, né? Eu peço a todos aqui que me ajudem a
disseminar essa informação, sendo multiplicadores desse conteúdo. Podem me pedir os slides, para vocês até melhorar a formatação deles, e usar à vontade, né? Os livros estão à disposição, e nós precisamos aqui, enquanto também, né, a Casa Legislativa, articular o máximo possível para que as autoridades saibam disso, porque às vezes se discute, né, nas locais que podem decidir os rumos do país e o destino dessas crianças, mas se discute sem a consciência desse problema todo. Tá certo? É isso. Muito obrigado.